Boa tarde! Segunda-feira de live aqui no portal Mães e Filhos. À tarde eu gosto de mudar o cenário, estamos aqui tomando um solzinho, estamos aqui fora. Hoje vamos falar sobre alimentação saudável, conexão familiar, conexão à mesa e a importância de tudo isso. Tem uma convidada muito especial que vai estar aqui com a gente hoje. A Fernanda, ela tem mais de 20 anos na área da educação e experiência com alimentação, cuidando de famílias e de crianças. Daqui a pouquinho eu vou estar chamando ela. Hoje live em horário especial, vocês pediram e a gente tem horário especial sempre. Espero que vocês consigam se conectar aqui no ao vivo, já vai chamando todo mundo, manda o aviãozinho para as mamães, para as amigas, porque hoje o tema merece a sua atenção. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Antes de começar a nossa live, eu gosto sempre de trazer uma oração para a nossa semana. Então, espero que o Senhor nos capacite com todas as palavras que vão ser ditas na live de hoje. Capacite a Fernanda, a nossa convidada, que as famílias que estejam aqui com a gente presente consigam se conectar, consigam fazer diferente, consigam criar novos hábitos, que essa informação chegue para milhares e milhares de pessoas, porque esse é o nosso propósito, o propósito do portal, que é compartilhar boas notícias aí para dentro da sua casa. Amém? Amém, Senhor. Vamos chamar nossa convidada, ela já deve estar por aqui. Deixa eu ver quem tá chegando. Fer tá por aí, tá entrando, ainda não entrou, daqui a pouco ela deve estar chegando. Hoje vamos falar de um assunto que pega muitas famílias. Alimentação saudável, comer bem, lancheira, lanchinho da tarde. O que vocês andam servindo para as crianças de vocês? A gente traz aqui, né, a questão da criança, da família, mas isso vale para a sua rotina também do dia a dia. O que você anda comendo durante o seu dia, durante as suas refeições? Você está conseguindo fazer uma alimentação saudável e balanceada? Conseguindo equilibrar tudo isso na correria do seu dia a dia? Conta aqui pra gente nos comentários. Hoje, a nossa convidada, ela tem mais de 20 anos atuando com crianças e famílias, é a Fernanda Cristina Ramos Miller. Ela é professora e educadora alimentar e ela é idealizadora da Fer Ateliê dos Sabores. Vamos ver se a Fer já chegou por aqui. Hoje eu tô sem o meu computador no backstage. Fer, você tá por aí? Deixa eu mandar um aviãozinho. Fernanda tá chegando, o pessoal tá entrando. Sejam muito bem-vindos. Fer, vou te chamar aqui no ao vivo. Já fiz uma breve apresentação sua e vamos te trazer aqui ao vivo para as pessoas conhecerem um pouquinho da nossa convidada, de fazer a solicitação para Fer. Esperar ela entrar. Gente, alimentação saudável, lancheira, ainda é um tabu na sua rotina? Seja bem-vinda, Fernanda! Muito bem-vinda à nossa tarde de live, horário especial de live. Mas você sabe que quando eu falei, muitas pessoas falaram, ai, Ana, que legal que vai ser à tarde, acho que eu vou conseguir entrar. Então, estou esperançosa que vai ser um bom horário para a gente ter também das nossas lives. Lembrando que elas ficam salvas e sempre conteúdo muito bom e muito interativo para quem está nos assistindo. Fer, antes da gente começar a falar sobre o nosso tema de hoje, eu quero que você se apresente, fale um oi pro pessoal, conta um pouquinho quem é a Fernanda, um pouquinho da sua trajetória, até chegar no Ateliê de Sabores. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Um prazer estar aqui com você, com o seu portal. Uma delícia esse momento. Tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de muitas mães e muitas famílias. Bom, eu sou a Fernanda, sou mãe de duas meninas. A mais velha tem 12 anos, se chama Helena. A mais nova tem 3 anos e se chama Antonella, 3 anos e meio. Então eu tenho, assim, mais experiência diária com as crianças, porque eu sou professora também há mais de 20 anos.
Então, eu tenho um contato muito grande com famílias e rotinas e dificuldades há um bom tempo já. Tenho a experiência minha em casa, que a gente conta como certificado assim, selado, né? A vivência é um certificado selado. E tem os meus cursos, eu tenho uma pós em psicopedagogia, eu tenho também alguns cursos, alguns certificados em alimentação saudável, introdução alimentar, seletividade, e estou cursando agora nutrição também, nutrição clínica. Que E legal, parabéns! tudo começou então a partir da minha segunda gestação, onde eu tive um despertar para essa área da alimentação. Tive alguns percalços com a primeira, alguns obstáculos, e aí eu fui percebendo que algumas coisas não estavam dando certo. Tive um momento de frustração materna. Acho que muitas mulheres, É o muitas mães, processo da maternidade, né? Quem nunca, gente? sim, a questão de onde foi que eu errei, a questão, Uhum. mas eu quero adiantar, gente, mãe nunca erra. Mãe sempre tenta fazer o melhor. Mãe É sempre verdade. dá o seu melhor para o seu filho, cada uma do seu jeito. E aí, na segunda gestação, então, eu falei, eu vou abrir os meus olhos. Vou tentar fazer diferente. Aquilo que eu errei, eu não quero repetir. Então, eu Nossa. comecei ali, através de algumas experiências, e falei, por que não dividir essas informações com as pessoas? Foi quando eu abri, então, a página do Feira Ateliê dos Sabores. A princípio, Ana, era só para compartilhar receitas. Mas, de acordo com as vivências e informações que a gente vai adquirindo, falei, vamos compartilhar mais coisas também com as mães. Por que não? Porque unidas somos mais fortes, né? Com Então, eu estou certeza. aqui para apoiar as mães, ajudar nas dificuldades e vamos em frente, gente. Leveza na maternidade. Perfeito. E Fer, teve alguma dor sua que você consiga compartilhar para ter dado esse despertar, assim? Teve a dor de perceber que, mesmo eu oferecendo tudo para a mais velha, chegou o momento que ela começou a recusa de alguns alimentos e eu tratei como normal, faz parte, entendeu? E aí depois eu percebi que não, que eu deveria ter usado outras estratégias, que hoje eu tenho conhecimento, outras ferramentas. E aí eu falei, não, vou procurar. Professora gosta de estudar, gosta de investigar, Amo. A de gente ir a adora fundo, estudar. gosta de ir a fundo, saber o porquê e a solução. Foi o que Perfeito. aconteceu comigo. E hoje, assim, em casa é gritante a diferença das duas. Você sabe que eu tenho isso aqui em casa também, né? Eu tenho a Isa e a Lelê. A Isa foi minha primeira, a gente, né, não sabe muitas coisas, por mais que eu vinha da área da saúde. A Uhum. gente erra várias vezes tentando acertar, e aí Sim, começa a estudar e se capacitar nisso. E hoje eu vejo como as duas são completamente diferentes em relação à alimentação, principalmente. Uma é bem mais seletiva do que a outra, uma gosta mais de experimentar do que a outra. As texturas que elas gostam de experimentar e comer são totalmente diferentes. E é legal a gente estar falando isso aqui, Fer, porque isso vai ser uma informação muito nova para algumas mães. Tem muitas sim. mães de primeira viagem que estão aqui com a gente, tem muitas mães que já estão com as crianças já em idade escolar e que têm muitas dúvidas, tem muitas mulheres que ainda não são mães e que vão querer compartilhar isso com as amigas ou vão guardar isso para quando elas estiverem nesse processo da alimentação, do maternar, né? E desse novo mundo que surge. E por isso que é tão importante fazer essas lives, né? Trazer vocês aqui, trazendo todo esse conhecimento. Ô, Fer, e uma das primeiras perguntas que a gente já vai entrar para o quadro, alimentação, conexão, né? O que realmente alimenta uma criança além da comida? Eu falo assim, o universo infantil, ele é encantador. Porém, a gente precisa entender que as crianças, quando a gente fala de se alimentar, não é necessariamente o alimento. Criança grita por atenção, grita por acolhimento, grita por um colo, porque às vezes está sofrendo e não sabe como expressar isso. Quando às vezes a gente pega uma criança muito agitada, às vezes escuta assim, ah, essa criança está demais hoje, né? Mas às vezes é uma ansiedade que ela está passando, e como ela não sabe expressar, ela vai
desfrutar onde? Na comida, às vezes. Então a criança às vezes come mais, por quê? Por ansiedade, às vezes por medo, alguma mudança que está passando na família, na rotina. A rotina é muito importante, rotina alimenta Uhum. mais as crianças. Em todas as áreas, viu, gente? Rotina no sono, na alimentação, em tudo. Rotina é o prato principal para as crianças. Então, quando a gente fala em alimentar uma criança, a gente não pode pensar só, basicamente, nos alimentos, mas sim em todo o lado emocional, e que tem sido muito falado hoje em dia, viu, Ana? Tem despertado o olhar de muitos profissionais, psicólogos, psiquiatras, neuros. Tem muita gente falando sobre o lado emocional das crianças e que afeta também a alimentação diretamente, né? Com certeza. E quando a gente fala em alimentação, começo de introdução alimentar, tem alguma dica que você queira compartilhar para aquelas mamães que estão começando aquele começo da introdução alimentar, que tem dúvidas de como fazer, se coloca todos os alimentos juntos, se faz separado? Acredito que tenha várias dicas, né? Mas compartilha um pouquinho nessa parte da alimentação, nesse começo da infância, né? É a primeira vez que a gente vai estar introduzindo alimento para as crianças, que acho que normalmente é depois dos 6 meses de idade, a hora, né, que acaba a amamentação exclusiva, e a gente começa a ter esse olhar para o alimento. E é legal a gente falar isso, que as mães de primeira viagem que estão com os bebês, é importante já pensar, já fazer esse planejamento de como vai ser, né, essa introdução, tanto com o pediatra, tanto com nutricionistas, ou especialistas em alimentação saudável, assim como a Fer tá aqui para ajudar nisso. Eu lembro que na minha época da Isa era muito escassa as informações, né? Não tinha muita coisa. A gente meio que ia ter que fazendo por tentativa de erro e acerto. Era uma coisa ou outra que tinha em literatura. Não é igual hoje. Hoje a gente está assim, com um leque de coisas boas à nossa disposição. Sim, antigamente contava muito a dica dos avós, né? Uhum, Não, faz assim que deu certo, eu fiz assim com você e deu certo, né? sim. Hoje eu sou muito fã do método BLW, sou muito fã. Uhum. Onde a criança, não sei se todo mundo conhece aqui, vou dar um resuminho aqui, onde a criança ela pode explorar o alimento. Então não tem aquela parte do bater no liquidificador, passa na peneira, Eu gosto também dessa. e você gosta, né? E depois oferece para a criança. E não tem aquela parte do primeiro a criança come, depois a família senta à mesa para comer. Não, a criança já vem com o cadeirão junto para a mesa. E aí, quem quer partir para esse método não pode ligar muito para a sujeira. Tem que É desapegar verdade. um pouquinho. Mas Uhum. terá boas consequências depois. Então, a criança nesse método, ela consegue com as próprias mãozinhas pegar ali o alimento, não é tudo misturado, você coloca pequenas porções de tudo que tem na sua mesa, claro que no corte certo, no cozimento certo, né? Para a criança não engasgar. E aí a criança vai provando ali. E é muito legal, desde esse início, Ana, a gente começar a respeitar a satisfação da criança alimentar. Então, quando ela começa a recusar, ela já está dando o sinal de que para ela já deu. Às vezes as mães falam, mas ele não comeu nada, comeu só uma cenoura, comeu só. Mas para a criança, já deu. E a gente precisa respeitar isso. Porque Uhum. futuramente não teremos um adulto obeso, com problema de saúde, que não consegue ter o autoconhecimento alimentar também. Então, eu sou muito fã desse método, Ana, onde a criança Perfeito. pode explorar e vai cair no chão, vai sujar a roupinha, mas, gente, leveza, porque a criança está se autoconhecendo e está explorando os alimentos. E ali ela já vai te dar dicas. Gostei da cenoura, não gostei da beterraba, gostei da batata, ela já vai dando dicas. Então, eu Essa gosto muito questão do desse. gostei e não gostei, né? Porque a gente sabe que nesse começo, o paladar da criança é novo, né? Para tudo que ela tá provando. E aí muitas mães ficam na dúvida quanto insistir, né? Por exemplo, eu ofereci a cenoura
acho que não gostou, mas aí eu ofereço de novo no dia seguinte ou não, eu tenho que dar um intervalo, assim, é dúvida que às vezes eu tinha lá com a Isa, e Com sabe, e certeza. é legal a gente estar falando aqui, né, porque a gente está falando agora do bebê e daqui a pouco a gente vai entrar para as outras faixas etárias, mas é dúvida que muita mamãe tem, né? Vai muito assim, Ana, da textura. A Uhum, nutrição comportamental, ela fala pra gente o quê? Uma criança, para você ter certeza de que ela não gostou, ela precisa provar o mesmo alimento pelo menos 10 vezes, ó. de formas Ah lá, diferentes. mamães, pelo menos 10 Pelo menos vezes. 10 vezes. Se a gente pegar, por exemplo, a cenoura, como você falou, dos Uhum. maiorzinhos. Então, a cenoura eu posso fazer um purê, eu posso fazer ela cozida, eu posso fazer um bolo, eu posso colocar no suco. Se diversas formas você mostrou para sua criança e nenhuma agradou, tudo bem, ela não gostou. Ok. A gente tem a cultura de que as crianças, para ser saudável, tem que gostar de tudo e comer de tudo. Não, tem a personalidade da criança. Sim, Porém, gostou da cenoura no purê da cenoura? Gostou, não pode cair no esquecimento. Então, diariamente, né, vai trazendo para o paladar da criança e se acostumando e não cair no esquecimento. Senão volta uhum. todo o processo de novo. Então, Uhum. pelo menos 10 vezes. Nossa, você falou um negócio interessante. Porque às vezes eu falo pra ele, nossa, Isa, mas você gostava de ervilha? Ah, mas faz muito tempo que eu não como, eu já não gosto mais. É aquela coisa, né? Ela provou algumas vezes, gostou, aí não provou mais, e aí acabou caindo lá no esquecimento. Olha Aí, de só que repente, interessante isso. resolve colocar de novo no prato da criança. Mas aí é todo o processo de novo, né? De Sim, oferecer. Então, gente, ó, pelo menos 10 vezes o alimento para a criança ter certeza, os maiores, como não conseguem já se expressar, não sim. gosto. E tá tudo bem eu não gostar de uma coisa ou outra. Tá tudo bem. Perfeito. Então, É pelo menos legal. 10 Então, assim, você vê, a gente já falou de várias coisas, né? A gente já falou de formas de oferecer o alimento, é, de quantas vezes oferecer o alimento para a criança e também da importância da alimentação do bebê, que a gente está falando do bebê agora, estar na mesa com a família. sim. E aí já vem um outro tabu que muitas famílias já fazem, principalmente nessa geração agora, que é as telas. Hum. Querer colocar cadeirão na frente da TV, querer colocar o celularzinho. Fica em relação a isso. Opa, tô aí. É que meu celular Tá. tocou, desculpa. Em relação às telas. Gente, meu celular tá tocando e é a portaria. Live à tarde é assim, né? De manhã ninguém me liga. Vai, vamos ver se agora dá certo aqui. Se eles não me ligam de novo. Daqui a pouco eles ligam pro Leandro. Tela na refeição, Fer. Como lidar com isso? Pensando nos bebês, e aí a gente já pode jogar um gancho para as crianças grandes que têm esse hábito. Como fazer para tirar esse hábito delas? O problema da tela na TV, Ana, é o seguinte, que a criança, quando é pequena, ou a visão, a vertente aqui é a mesma, quando nós, até nós adultos, quando estamos comendo diante de uma tela, por exemplo, o nosso cérebro ele não está assimilando textura, sabor, ele não está assimilando cor, não está assimilando socialização, Não tá porque assimilando ele nada, né? não está assimilando nada. Nada. Na verdade, é nada. Vai Então, o que que comendo no automático, né? Vai pôr a colher na boca. Ai, depois nós vamos falar disso aí, de pôr a colher na boca. Me veio um gatilho aqui, ah. Mas vamos na tela primeiro, é muita coisa. é muito. Eu sou apaixonada nessa área. A criança, quando ela está em frente à tela, ela não tem assimilação de nada. Inclusive, esses dias eu fui viajar com a minha família e quando eu olhei assim, tinha um senhor já batendo nas minhas costas e falou assim: Olha, estou impressionado. A sua filha é a única que está comendo aqui no refeitório sem tela. Uau.
Aí eu que fui olhar. Uau, gente, ó, vocês que estão aqui no ao vivo, vocês que vão assistir essa live, pense Isso, sobre isso. Como anda? Porque uma coisa, ok, Anne, em casa eu não dou o celular, mas é lá no restaurante? No restaurante tem que dar o celular? Fala pra mim, exatamente isso. Porque se a né? sua criança é acostumada a se comportar ali na mesa em casa, no restaurante não vai ser diferente. Tudo começa dentro de casa, né, Fer? Tudo começa dentro de casa. Dentro de casa. Por É isso igual a você. importância dessa conexão, né? Que estamos falando e vamos ir falando durante a live. Sim, quando a criança é na introdução, por exemplo, já é inserida à mesa com a família, ela já está fazendo, a gente acha que não, mas ela já está fazendo uma leitura do que os adultos estão comendo, como eles estão se comportando, como que eles pegam os alimentos. Já está acontecendo essa leitura e essa socialização também. As Sim. famílias conseguem parar e dar uma atenção para a criança, brinca ali um pouquinho com ela. O tempo de concentração é menor, com certeza, mas ela já está aprendendo a estar ali. Depois que você inseriu a tela, para tirar, você vai ter que partir para os combinados. E aí? Então a gente tá agora, pulamos da fase do bebê e a gente foi lá na fase já dos 6, 7 anos. Aquela fase fácil que a gente sabe, né? Aquela fase Sim, fácil da criança, onde é o não, não quero, onde acaba começando mais birras. E aí tem essa tela. E aí essa família viu a nossa live e falava: "Ah, meu Deus, e agora? Eu quero melhorar. Como fazer, Fer? Vamos trazer um pouco de solução para essas mães? Socorro, Deus. perfeito. Nós falamos aqui, tudo começa em casa. Então, por exemplo, uma dica que eu tenho: você pode imprimir, por exemplo, o desenho favorito da sua criança em preto e branco. Fecha Uhum. plastificar, beleza? Você pode usar aquilo de descanso de prato, suplá. Então, você vira. A criança acabou de comer, você vira e oferece uma canetinha para a criança. Olha, você comeu tudo, vamos pintar o seu personagem favorito agora, entendeu? Por que Uhum. plastificar? Proteger da sujeira e ali você consegue limpar depois com um paninho, higienizar e usar novamente, se for o caso. Você pode trazer pratinhos, copinhos com o personagem favorito da criança, porque criança gosta de coisa lúdica. Uhum. Não adianta você colocar uma mesa muito chique, que não vai chamar a atenção da criança. Até vai, mas pro lado de que não pega isso é perigoso, não vai derrubar. Então traz para Aí acaba coisas ficando que. mais chata a refeição do que legal, né? Exatamente. Cuidado com o copo Você de suco, gente. Criança suja. suja, Criança suja, suja. faz lambança, suja a roupa. Tá na hora do papá, a refeição. Não vai pôr aquela roupinha de sair, né? Vamos pôr aquela roupinha que já tá manchadinha e tal. Que vai Não sujar, vai porque vai sujar e tá tudo certo. tá tudo certo. É o que eu falo, leveza. Então, essa do desenho em casa funcionou muito bem. Então, eu Uhum. sempre deixava ali na época, né, as canetinhas ali pertinho, terminou de comer. Às vezes você pode fazer da toalha de mesa, esticar aquele papel de rolo também, para toda a família estar ali desenhando depois da refeição também. Por quê? Uhum. Mesa tem que ser um lugar atrativo para a criança. Tem que ser um Sim. lugar de alegria, de paz, entendeu? Não pode ser aquele momento de pressão, de briga, enfim. Sabe uma Trazer coisa que coisas. eu gosto de fazer muito aqui em casa, Fer? É trazer elas para cozinhar comigo. Ah, Ajudar a arrumar a mesa, trazer os pratos. Quando elas já são maiores, né? Quando a gente tá com 6, 7 anos, elas participarem, né, do processo do colocar a mesa, tirar a mesa, o que elas conseguem arrumar uma salada, tá ali junto comigo, descascar o ovinho, cortar uma cenourinha. E elas, aqui em casa, elas gostam muito. A Lelê, sim. principalmente, porque ela adora experimentar as coisas diferentes, a gente adora MasterChef. Ah lá. Aí ela não gosta muito de experimentar, mas ela gosta do processo de colocar, tirar, do ajudar, sabe assim? Tirar da mesa, já põe na lava-louça, sabe? O processo de deixar tudo organizado. Porque aí Sim, depois elas vão querer jogar um jogo. Mas pra gente jogar um jogo, como elas vão querer a minha presença lá, elas precisam me ajudar pra gente conseguir acabar mais rápido, porque é uma refeição em família, então todo mundo ajuda. E aí, a hora que acaba, e todo mundo vai fazer alguma outra coisa juntos também. Ou vamos pro banho, ou é a hora do jogo. Fazer esses combinados é legal, não é? é assim, aqui em casa funcionava muito também quando não eram alfabetizados, a maior.
eu deixava sempre um desenho surpresa no guardanapo para cada pessoa da família, cada membro. Depois que ela começou a ler e escrever, eu deixava recadinhos. Então, quando ela foi a começar a arrumar a mesa, ela falou: mamãe, posso fazer um recadinho para todo mundo hoje? Ai, que legal. Pode. Aí ela escreveu: mamãe, eu te amo, papai, eu te amo, e colocava embaixo do prato. Então, trazer a criança, inclusive na minha página tem um vídeo da minha filha ensinando a arrumar a mesa, do jeito que ela arrumou, organizou. Ai, que Tem um legal. vídeo, Olha lá. Já, tem um já vídeo. seguem a Fernanda aí, gente. Ateliê de Sabores, que ela sempre Isso. traz dicas, videozinho novo pra gente. Agora a Fer tá vindo como nova colunista, vai ter artigos nessa área, da área da Sim, alimentação, pra gente poder entender como que funciona, o que não fazer, mitos e verdades, né, Fer? tá super legal. Já estou começando a escrever a primeira matéria sobre lancheira. Não vou dar muito spoiler aqui também, não, mas tá bem legal, tá cheio de dicas. E falando de lancheira, né? Vamos sair um pouco da refeição, vamos lá para lancheira, porque assim, é uma realidade de praticamente todas as mães hoje que precisam preparar o lanchinho para levar para a escola. Sim, Como fazer assim, lanches saudáveis, nutritivos e que as crianças gostem para mandar para a escola? Fer, como organizar toda essa rotina e não cair no famoso desembrulhar, é. Vamos né? desembrulhar menos e descascar mais. Isso mesmo, desembrulhar menos e descascar mais. Gosto muito Sim, disso. sim. É muito interessante, porque as mães ficam ansiosas para chegar no momento da lancheira, né? Aí Uhum. tinha que a partir de agora tem lancheira. Dali um pouquinho, a mãe já está toda desesperada porque a criança já enjoou do lanche, porque tem que fazer lanche todo dia. Enfim, aquilo que era um sonho, de repente vira um peso, Vira um né? monstro. E não é essa a intenção. Não, não é essa a intenção. Primeira coisa que a gente tem que pensar: a lancheira, ela não vai ser a alimentação principal do dia. Sim, Uma criança que fica meio período na escola, vamos dizer assim, depois ela vai almoçar em casa. Para sim. uma criança que é de período integral, depois ela vai almoçar também no colégio. Dá pra campainha. A lancheira, na verdade, ela tem que ser assim, uma base, um forrar o Aí, gente, estômago. chegou minha TV, tá? Só pedi pra tocar a campainha pra Edilane poder receber eles. É Então, assim, live à tarde, Fer, tem os imprevistos da tarde. Desculpa, tranquilo, pessoal. tranquilo. Então, a lancheira ela tem que forrar o estômago da criança. Não precisa ser aquela lancheira que nem fecha direito. Eu vejo muito na escola isso, as crianças com a lancheirinha aqui, Uhum. de tanto alimento que a mãe envia. Por outro lado, eu vejo ali também que a mãe quer enviar para a criança todo o amor que ela tem, todo o cuidado que ela tem. Ah, se ele não comer isso, tem isso, se não comer isso, tem isso. Então, basicamente, primeiro, jamais enviar para a criança um alimento que ela nunca viu e nunca comeu. É, com certeza, sim. Mas eu já vi acontecer, viu, Ana? A criança virar Eu para quero ser a mãe top. Eu vou enviar que é brócolis. isso A criança não gosta daqui? de brócolis. E aí? O que Pronto, acontece? o que é isso daqui? Ah, você não sabe? Não, eu nunca comi. Então, às vezes, as mães enviam lanche que a criança nunca viu ou nunca provou. E aí, o que a criança precisa? Uma fruta que você sabe que ela vai comer, testar frutas Gente, a novas. fruta que a criança já gosta. Sim, Alô, sim. mamães. Para testar e reforçar o sabor em Testa em casa. casa. É isso aí, sim. Já manda aquilo que a criança gosta. Então, vamos lá. Uma frutinha básica. Uhum, Uma laranja. Se você enviar a laranja já descascada e cortadinha, ela dificilmente vai sentir falta do suco. uhum, Já está sim. inserido na laranja e com fibras, o que já é muito bom. Mas Uhum. a nossa cultura tem aquela coisa de que a criança comeu, ela precisa tomar alguma coisa. Está enraizado no brasileiro isso, né? Infelizmente. Então, na As verdade, minhas não levam nada disso. Elas só tomam água. o certo seria exatamente o que eu ia falar agora: é uma frutinha, uma garrafinha de água e alguma coisa salgada. Leve um biscoitinho, Quando a um gente fala em queijo. alguma coisa salgada, as mães que querem optar por levar proteínas, tem vários lanchinhos hoje que a gente consegue fazer, não tem, Fer? Tem. Dá até para preparar já e deixar já meio que prontinho na geladeira, só Sim. para Tipo, só para enviar. quibezinho, lanchinho de frango, com atum, né?
Um pãozinho com, igual você falou, com Ovo, pãozinho frango, com ovo. ovo, as crianças gostam As minhas bastante. amam pão com ovo. Uma coisa que as crianças gostam muito de tomatinho cereja, porque Tomatinho, sim. Nossa, aqui em casa não fica sem. Elas ele é amam. novinho, é pequenininho. Tomatinho. Sabe uma coisa que elas gostam muito também? Milho. Milho na manteiga. Fazer o Sim, milho refogadinho na manteiga, enviar. Aí já manda naquele potinho mais térmico, sabe? Que aí consegue sei. manter um pouco da temperatura. Queijinho branco cortadinho também, tem Queijinho criança que branco, gosta. castanhas. Sim, é uma coisa leve. Forrou o Sim, estômago, entendeu? Porque sim, depois vai ter o almoço em casa ou na sim. escola, que é o que vai sustentar. Então, na Uhum. verdade, a lancheira, ela tem que ser uma coisa leve e forrou o estômago da criança, porque eu fico desesperada, né? De verdade, quando eu vejo crianças já com fritura e refrigerante 9 horas da manhã. Meu Deus. É Eu fico, desesperador. eu fico. É Eu desesperador. Porque daí de manhã eles se entopem às vezes de fritura, refrigerante e doce. E você Só sabe, que Fer, que tudo vem da mudança de casa, né? Então, se é, nós queremos mandar uma lancheira mais saudável para as nossas crianças, para os nossos filhos, os pais, nós somos os pilares. Então, não adianta nada eu querer mandar uma lancheira saudável, chegar em casa e trazer cheeseburger do McDonald's toda exa- semana. Batatinha eu, frita do Mac. eu vi uma Quer criança, comer principalmente. Mac? Uma vez no mês. Sim, não, Faz o não sou contra, combinado, não ó. sou Né? Faz nada. os combinados. Tá tudo bem comer Mac, mas não toda semana. E daí, assim, Eu, né? Mac tudo, não é muito bom, mas tá tudo bem comer um hamburguinho porque com eles vêm queijo. com vontade, eles querem, Sim, não? O que não pode é ser a regra e o sim. saudável ser a exceção, entendeu? Uhum. E Isso mesmo. acontece muito o contrário. Eu tive um aluno uma vez que a mãe passava na semana e comprava já 6 lanches do McDonald's. E aí ela congelava em casa. E aí todo dia ela mandava pra gente esquentar. Isso aí, entendeu? Meu Deus do céu. Meu Deus. Então, assim, não sou contra, gente. Tem que ter McDonald's, tem que ter as coisas todas que eles gostam, Sim, mas de vez em quando, né? sim. Tá com vontade, beleza, faz um combinado. Os Hum, maiores, né, os adolescentes aí, ó, vamos ver de repente as notas no boletim. Como sim, vier esse boletim, a gente vai comer em tal lugar. Porque o boletim da escola é mensal ou trimestral, depende do colégio, né? Mas fazer esses combinados para não ser uma coisa assim diária na vida das crianças isso. Então a sim. gente percebe muita criança de repente agitada, nervosa, ansiosa e é fruto da alimentação. É muito Vamos falar usante, sobre isso, Fer, em relação à parte do açúcar para essa questão de ansiedade, de agitação, de hiperatividade das crianças. Está totalmente ligado, né? O açúcar com essa hiperatividade, com essa ansiedade das crianças. Como fazer para a gente equilibrar tudo isso? tá assim, Ana, porque assim, você pode pergunta para uma professora, a sala de aula é de um jeito antes do lanche e ela é de outro jeito após. Uhum, Porque, devido que as crianças acabam consumindo, estão correndo ali, tudo isso vai estimulando a dopamina, que sim, deixa a criança agitada. Então, vamos pensar, uma criança que come muito açúcar, muito industrializado, muito antes da vida, né? Que é os corantes, estabilizantes, todos esses antes, isso uhum, vai agitando a criança, vai agitando. E aí é onde às vezes a criança é confundida com hiperatividade. E na verdade, quando as famílias fazem um tratamento de reeducação alimentar, vê que não. Eu tenho muitos alunos, por exemplo, que estão nesse processo. E você já começa a perceber a diferença na criança. Porque atrapalha o foco, a atenção, a memória, atrapalha tudo. sim. Então, assim, não é que eu sou contra o açúcar, mas é igual eu falei, o açúcar em excesso, ele vai prejudicar a saúde das crianças, sim, isso é fato. Tanto que existem exames hoje em dia que as crianças fazem que dá lá, né, o nível de açúcar, o nível Sim. como está a alimentação da criança. E é pedido para a mãe, ó, reveja isso urgentemente. O que que acontece, Ana? É que assim, você não anda com as suas crianças no banco sem o cinto de segurança. Porque você Não, sabe que se tem como. Deus livre acontecer alguma coisa, é na hora. O resultado Uhum.
Mas a alimentação, às vezes a gente vai deixando, protelando, por quê? Porque não é na hora o resultado. Mas o resultado também vem. Só que Com lá na frente, certeza. Sim. entendeu? Então eu prefiro dizer assim, às vezes as mães falam, mas eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não sei. Mas eu vou pensar assim, se o médico falar para você, Ana, ou você refaz a alimentação da sua família, ou você vai passar por um processo grave de saúde, você vai arranjar tempo, você vai aprender, você vai Com procurar. certeza. Então eu falo Com assim, vamos certeza. procurar a saúde antes do médico apresentar a doença, gente. Sim. Muitas crianças com diabetes, muitas crianças com várias coisas que não se via antigamente. Que era mais Uhum. assim, para E sem adultos. contar que as crianças elas estão vindo para essa alimentação desregulada e vindo também com o uso excessivo de telas. Então as Sim, crianças não estão mais brincando fora de casa igual antigamente, né? De correr, jogar bola, cair, se machucar, voltar com o joelho ralado. As minhas voltam toda semana com o joelho ralado. Mas é uma exceção, né? É assim, é algo sim. é fora do comum, algo que teria que ser comum, né? As crianças ficarem fora de casa e chegar com fome. E quando eu falo chegar com fome, é com aquela fome de comer um arroz, um feijão, uma saladinha. Porque era a fome que a gente tinha quando a gente era criança. Por quê? Porque a Sim, gente gastava energia. Hoje as sim. crianças não estão gastando energia, não estão tendo fome. Essa Existe, fome, né? E aí acaba comendo essas besteiras do dia a dia, come uma besteira aqui, outra ali. Ah, o tempo corrido, não dá para ter uma fruta no carro, gente? Como assim? Eu sempre fui a mãe doida da lancheira. Eu sempre levei lancheirinha com frutinha e água em tudo quanto é lugar. Tanto que ontem a Isa, ela foi sozinha na quermesse com as amigas, com uma mãe das amigas, já tá olha grande, né? só. Ela saiu, levou a bolsinha e tal, levou o dinheirinho dela. Ah, mamãe, eu vou levar minha garrafinha de água. Porque eu nunca saí de casa sem água. Aí eu chegava nos lugares, as mães tudo sem água. Aí eu tinha que fazer o quê? Dividir minha água. Aí eu já levava água a mais, porque não tinha como. Mas você vê que interessante? Eu sou aquela mãe que sempre levei lancheira, Fer, pra tudo. Eu Esse sempre casamento tenho um lanchinho no carro saudável, uma frutinha, um tomatinho ou um polvilho, né? Às vezes tem alguma coisa mais prática. Mas não algo, tipo, recheado. Por exemplo, aqui em casa não entra bolacha recheada, gente. Ninguém você come bolacha sabe, Ana, recheada aqui em que casa. antes de eu passar pelo processo da reeducação aqui em casa, tem É, uma parte da dispensa que era a parte das besteiras. Depois que eu passei pelo processo da reeducação, é. você vai ao mercado, aí você abre e você fala, nossa, parece que eu não comprei nada. Mas não Então, é, porque as besteiras não estão mais ali, entendeu? Aí você troca sim, por outras coisas. Você abre o sim. armário e fala, nossa, o armário está vazio. Mas não é que o armário está vazio. Em compensação, a geladeira está mais E deixar, fortalecida. às vezes é legal ter, que, né? Eu tenho a Isa de 12, às vezes ela quer um chocolatinho ou outro, mas fica no armário de cima. Então, assim, não é um armário que a Helena, por exemplo, a minha menor, que ela é mais compulsiva para doce, que é dela, que ela ama comer e tá tudo certo, a gente vai equilibrando. Seria muito fácil, né? Ela abrir e ir pegando ali as guloseimas. Mas fica lá em cima, é mais no final de semana, é um docinho após uma refeição no dia, porque antigamente era. Eu também passei por um processo, Fer, nem sempre foi assim aqui em casa. Né? A gente erra bastante, vai aprendendo, isso que é legal a gente compartilhar, né? Que tá tudo bem. Nossa, gente, eu dou um monte de doce, eu dei muito e tal. Hoje vocês estão tendo conhecimentos que a gente consegue mudar, consegue fazer uma reeducação alimentar familiar. Hoje a gente tem profissionais, hoje a Fernanda ela atua com isso, né? A Feira hoje ela tem um ateliê e ela atua nesse processo das famílias que tem essa dificuldade de por onde começar. Fer, conta um pouquinho, que a gente já está meio que caminhando para o final, conta um pouquinho do seu trabalho, da consultoria, como que funciona isso. E traz também a questão dos aniversários, que vocês também estão fazendo, a questão do aniversário mais saudável que a gente fez para a Lelê. Foi um sucesso. Traz um pouquinho de tudo que você está fazendo para o pessoal poder se conectar a você. E a gente finaliza com essa questão mais saudável também nos aniversários. Pra gente não pensar em aniversário só em fritura. Tudo bem que eu levei uma bolinha de queijo, gente. Mas tá Não, tudo mas ó, certo. Mas é porque elas gostam muito. Mas fora a gosto. bolinha, tinha espetinho de fruta, tinha uma pizzinha assada.
Traz pra gente, Fer, tudo isso. É porque assim, eu tenho um objetivo muito grande, Ana, muito grande mesmo, um desejo, uma missão no meu coração, que é de passar essas informações sobre alimentação saudável para as famílias. E Então, você vai conseguir, eu tenho como que eu certeza. faço? Você já está conseguindo, né? E hoje Amém. você vai. E agora você entrou num canal onde a gente tem acesso a mais de 70 mil famílias. Então a sua informação vai ser levada para milhares e milhares de famílias. Isso é maravilhoso. É porque assim, a reeducação alimentar ela não é uma receita de bolo. Cada família tem uma rotina, ela tem preferências, enfim. Então não dá para eu falar assim, ó, tem que fazer assim. Então o que é que eu Sim. faço? A família tendo interesse, eu vou até a casa da família. Então eu vou conhecer a rotina da família, a preferência, os horários e ali eu vou ajudar a família a organizar a alimentação. Então, ó, vocês gostam disso, seu horário é assim. Então, eu tenho um plano alimentar para cada família personalizado. Uhum. Então, eu vou até a casa das pessoas, eu faço um acompanhamento durante um tempo. E a minha intenção não é que a família fique dependente de mim, não é isso. É ver a família conseguindo fazer as escolhas certas com a sua autonomia. Essa é a minha maior alegria. Então, acompanhar as famílias é um prazer para mim. Dos aniversários, o que acontece? É uma isca, um chamariz que eu tenho para as crianças também. Então, é uma oficina que eu faço nos aniversários, uma oficina saudável. Então, a gente prepara ali um cupcake, pode ser uma mini pizza, pode ser de repente uma tortinha, enfim. Então, no aniversário, eu faço uma oficina com uma alimentação saudável para as crianças. Então, eu tenho ali receitinhas, eu levo cortadores, coisas que as crianças gostam, e aí a criança participa, porque a criança gostando, eu sinto que a família se abre mais também para essa mudança, Com né? certeza. Sim. Então, essa questão dos aniversários é por isso, né? Um chamariz que eu tenho ali com as crianças para mostrar para elas que é possível comer bem, saudável e tá tudo bem. Então, assim, é uma estratégia que eu arranjei no aniversário, as oficinas dos aniversários. Perfeito. E Fer, tem algum e-book, algum guia de receitinha que você já tenha, que as famílias possam te procurar? Sabe assim, alguma coisa prática? Tem alguma coisa para vir por aí? Tem algum Então, tem spoiler? Conta aqui pra gente. Depois eu preciso conversar com você. Inclusive, que eu tenho um projeto aqui no meu em mente. E tem assim, eu tenho um livro que é Baby e um Kids. São livros físicos. Ele é do perfil como tinha antigamente aquele livro quando o bebê nascia, que você ia colocando as marquinhas do bebê, colocando o cabelinho. Ele é mais ou menos nessa visão. Só que ali você tem QR Code com musiquinhas de acordo com a receita, tem receitas para Legal. introdução alimentar e É. tem receitas que seria teens, onde as maiores da idade da Isa, por exemplo, Ah, ela já vou consegue. querer pra Maria. Eu já não lembro Ah, mais nada, tô brincando, para gente. Eu lembro, mas eu quero coisa nova. a Maria tem também ali, ah, meu filho nasceu e agora? Por onde eu começo? Por onde Então, começo? sobremesa, papinha salgada, doce, a gente vai indo. E aí tem os Gente, é tão espaços. importante a gente ter essa informação, porque aí a gente já começa fazendo certo. Olha que coisa boa, Aí tem né? E a espaço. gente começando fazendo certo, começando com essa nova mudança, você acaba trazendo para toda a família. Isso é tão legal. E é muito gratificante quando a gente consegue realmente alcançar o resultado que a gente espera, né? Sim, nesse livrinho tem espaço para você colocar lá a foto da primeira refeição da criança, para você colar o primeiro alimento ali, a embalagem do primeiro alimento que você usou, do macarrão que você usou. Aqui em casa as crianças gostam muito daquele macarrão com personagens, e aí Uhum. eu coloquei sem glúten. Então elas já sabem, mamãe, vão no mercado, elas já vão direto ali no sem glúten. Então, assim, gente, rotina é tudo na vida das crianças. E Sim, os pais são os maiores exemplos na vida das crianças. Podem ter certeza disso. Se não com começar por certeza. nós, não vai partir deles a mudança. Então Perfeito. a gente precisa estar bem atento com isso, né? Inclusive as memórias, que memórias a gente está criando para as crianças em relação à Sim. alimentação. Ah, eu lembro que quando, por exemplo, ela vai falar assim quando eu cresci, quando na minha casa a gente fazia isso, era um momento alegre, divertido, a Isso mesa. é muito legal quando a gente fala em criar memórias, né? Tenha um dia para criar memórias, tipo, criar uma receita em família ou replicar uma receita que vem da avó
Ou pegar aquele típico domingo da família, que hoje vai todo mundo comer fora, faz aquela tradicional macarronada com molho à bolonhesa, ou aquele Essa frango que a avó fazia antigamente, né? Isso criar são expectativa, memórias, gente. Memórias criar que nós temos, que nem eu tenho dos meus avós, e que talvez se a gente, nós pais hoje, não resgatarmos isso, talvez nossos filhos não vão ter, exatamente. não é? Então, trazer esse momento da mesa, né? Porque na mesa você consegue compartilhar alegria, você consegue compartilhar um problema, você consegue buscar a solução, a família, todo mundo junto. Sim. Então, quando nossas filhas crescerem, tiverem as famílias, eu lembro que na minha casa as refeições eram como? Ou de repente vai falar, não tinha, não tive isso na minha vida. Ai, que triste, né, gente? Isso é é de Entendeu? pensar, né? Sim, Olha, essa pergunta, ó, vamos deixar uma pergunta de reflexão aqui para a live. Quando seus sim. filhos crescerem, como que eles vão relatar como era o momento da alimentação em família? Será que eles vão ter algo para relatar? Será que eles vão ter essa memória afetiva da alimentação, que é uma das principais memórias de uma criança e de uma família, que é o sentar à mesa, o fazer a oração, estar com o alimento, agradecer, né? Ter esse momento de gratidão no E dia, pelo menos uma refeição juntos, vai poder ser passado de geração para geração, né? com Então, do jeito certeza. que nós ensinamos para as crianças, eles vão passar para os filhos, depois vai passando, né? Igual você falou, o almoço de domingo. Será que Sim, precisa a família toda num restaurante comer fora? Será que precisa, entendeu? Todo sábado pedir um iFood, ou a gente pode criar alguma coisa em casa, fazer depois um dia do hambúrguer, fazer um dia do hambúrguer, fazer um dia da um pizza, dia da fazer um pizza. lanche, que é onde todo mundo pode montar o seu lanche, cada um monta do jeito que quer, com o que Sim, gosta, isso é entendeu? muito legal. É sobre isso que eu falo e acredito muito, viu, Ana? Na transformação da Perfeito. vida das famílias. Gente, já estouramos o tempo aqui. Mas é que o papo é muito bom, Fer. Quero te agradecer. Nossa, tantas coisas boas compartilhadas hoje. E eu quero pedir para você deixar uma mensagem final, né, para as mamães, para as famílias que estão nos assistindo. É uma mensagem que toque realmente elas, para que elas consigam, a partir de tudo que elas ouviram aqui, fazer algo diferente, começar algo diferente a partir de hoje, que elas consigam contar com você, que eu tenho certeza que você vai falar, para elas contarem com você, contar com a gente. Então, deixa uma mensagem de fechamento final para todas as famílias que estão aqui no ao vivo, que vão nos assistir aqui pelo Instagram, pelo YouTube, e o alcance que vai para o Brasil inteiro. Primeira coisa, gente, não é impossível. É possível acontecer essa transformação. Segunda coisa, gente, é um prazer imensurável quando você começa a ver os frutos nascendo ali na sua casa. Você começa a ver o bem-estar da sua família, da sua criança, do seu marido, enfim. E, claro, contem comigo no que vocês precisarem, em dicas, em planos, em acompanhamento, no que vocês precisarem. Eu coloco sempre ali conteúdos na minha página sobre alguns temas, coloco receitas também, dou dicas de algumas coisas. Então, no que vocês precisarem, podem contar comigo. E não vamos desistir, gente. Pelo bem da saúde das nossas crianças, não vamos desistir, vale a pena. Igual eu falei aqui, né? Vamos buscar a saúde antes que o médico apresente uma doença. É isso mesmo. Então, porque depois é desesperador. É correr contra o tempo. É você correr dia após dia buscando a saúde da sua criança. Aí sim vem a culpa, né? Por que eu não fiz isso antes? Então Perfeito. agora dá tempo dessa transformação. Amém. Fer, obrigada Obrigada, pelo seu Ioana. tempo, por compartilhar as suas informações. Vamos estar no aguardo das matérias, das próximas matérias que vão vir sobre esse tema, que eu tenho certeza que vai vir muita coisa boa. Eu espero que todos vocês que estão aqui com a gente tenham gostado, tenham se conectado, tenham conseguido aprender coisas novas. Então, eu peço para vocês já compartilharem essa live nos grupos das mamães, da escola, no grupo do condomínio, com os amigos. Mande essa live para quantas pessoas você conseguir mandar, porque é um tema muito importante, é um tema que
merece ser tratado já, agora, começar diferente, começar a fazer diferente. Contem comigo, contem com a Fer para dúvidas, o que vocês precisarem. Mandem aqui mensagem de perguntas, mandem direct. Estamos aqui à disposição para estar Sim, auxiliando tirar vocês nesse também. processo. Então, vocês não estão sozinhos. Contem com a gente. Sim. Fer, obrigada. Obrigada, Gratidão. Uma semana abençoada para você e para toda a sua família. sua família também. Um beijo, foi um prazer estar aqui e é muito bom poder contribuir com o seu portal. É um Eu que prazer muito. agradeço. Beijo grande, gente. Beijo. Tchau, tchau, Tchau. gente.